Francamente, com Tainan Franco. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora. Já conectou lá no jj.com.br, vai lá no link da Difusora para nos escutar online. E você que está no carro, presta atenção no trânsito, sintoniza aí 810 Rádio Difusora. E fique com a gente até a 1 da tarde, porque aqui sempre tem um papo bom, uma piada ruim e uma música que o Gelé escolheu. Sempre boa. Sempre boa, Gelé? Nem sempre, vai. Outro dia eu estou com umas músicas, mentira. Anos 70, 80, 90. A gente faz o que pode, né? A gente faz o que pode, segundo o Gelé, que manda nesse programa. E hoje, meu convidado é super especial, veio de São Paulo para Jundiaí, veio visitar a terra da uva. E o assunto, você tá em casa, tá no computador, tira o fone de ouvido e chama as tia do Zap pra ouvir esse programa hoje. Chama aquele seu tiozão lá que conta aquelas notícias incríveis no churrasco da família de domingo e coloca essa galera aí pra ouvir a Rádio Difusora, porque hoje não será uma entrevista, gente, é um tutorial contra fake news, é isso que a gente vai falar hoje aqui. Eu estou aqui com o Márcio Moreto Ribeiro, ele é professor da USP, doutor em Ciência da Computação, um dos coordenadores do Monitor do Debate Político no Meio Digital e Observatório da Privacidade de Vigilância da USP. É isso? Acertei? Obrigado, Rafael, aí pela pré-produção. Valeu, marido. Eu ia começar já te apresentando de outra forma e já começar a criar nosso próprio fake news hoje, né? Bem-vindo, tudo bem? Tudo certo. Você está trabalhando bastante nesses períodos aí que vivemos, nessa era de pós-verdade, né? Nessa era de internet? Você deve estar trabalhando bem, né? Sem dúvida. Desde 2015, mais ou menos, a gente tem estudado, a gente resolveu encarar o tema da polarização da esfera pública. Uhum. Aí então, desde então, só tem trabalho. Você já caiu em fake news? Já, fake news propriamente não, mas já aconteceu de compartilhar matéria fora de contexto. Matéria que era de uma outra data e que reapareceu, aí eu vi... Ah, isso tem bastante, né? E eu achei que fosse... Compartilhei, aí alguém me chamou atenção, essa matéria antiga. Toma essa da vida, aí vai lá e pede desculpa. E é constrangedor, nós estamos estudando fake news. Mas aconteceu já. Nossa, quem nunca, né? Quem nunca... Todo mundo está sujeito. Tá todo mundo sujeito. E acontece muito isso, as pessoas acham que fake news é uma mentira contada. E nem sempre é uma mentira, né? Às vezes é a distorção de um fato, a mudança de um tom de uma notícia também dá um outro caráter, né? De entendimento, uma outra versão ali dos fatos, né? Notícias falsas, assim, você produzir e compartilhar notícias falsas não é exatamente um fenômeno novo, né? O que a gente observa, que eu acho que aí tá bem associado com o contexto político atual e com a expansão do acesso à internet, é esse formato, que é você ter um veículo que reinterpreta uma matéria ajustando com uma manchete mais sensacionalista, ajustando o tom para que se encaixe numa determinada narrativa política, e aí você tem milhares de compartilhamentos disso nas mídias sociais. Isso não tem como fazer uma errata mais, né? Não existe mais isso. O jornal dava uma manchete ali, tinha que consertar alguma coisa, tudo bem que ela dava uma notinha de rodapé, uma errata ali, né? Mas agora você não consegue fazer isso, né? Pra que tenha a mesma proporção de alcance da notícia que viralizou, né? O problema é esse, né? Que o que acontece é que as pessoas estão muito entusiasmadas de compartilhar aquelas coisas que comprovam as suas crenças, e aí isso tem um alcance muito grande. Quando vem a errata, você não tem o mesmo entusiasmo, né? Sim. Então é muito difícil você ter o mesmo alcance para uma errata do que para pseudonotícia. Eu falei que a vida mudou muito depois que o Orkut acabou, né? A vida do Facebook, a forma de se relacionar mudou muito, né? Porque hoje a gente sempre teve aí as grandes mídias, né? Os grandes canais de comunicação, os veículos, que querendo ou não também atendiam ali as suas demandas, né? Gerando notícia com o tom que lhe fosse mais útil, né? E hoje a informação, a mídia ninja, o Cláudio da mídia ninja fala muito isso, né? Descapitalizou a informação e as mídias ainda estão entendendo como ganhar dinheiro, porque hoje, aqui em Jundiaí, a gente tem, por exemplo, o motoboy Chororó. Ele é um cara que circula na cidade e ele pega acidentes e tal, e manda para os... Ele virou um olheiro do jornalismo jundiaiense, né? Hoje a notícia está ao alcance de todos, produzir uma informação, né? Isso é democracia, né? Mas também tem lá os seus pesares, né?
a internet, ao mesmo tempo, ela diminui os custos, né, de produção, principalmente de disseminação da informação, mas isso veio junto desse processo de polarização que degradou o debate, né? Então, não sei, eu entendo que o grande desafio é como a gente consegue manter esse espaço de maior acesso aos meios de produção de informação, mas continuando prezando com alguma qualidade, né? Acho que esse que é o desafio que a gente... São muitos, né? Porque quem são as mídias hoje, né? O que a gente entende como mídia mesmo? Porque hoje você tem vários sites, vários blogs, inclusive, com peso ali na hora de dar notícia, né? Coisas que viralizam muito rápido, né? A gente viu alguns movimentos dentro do próprio Facebook, né? As páginas do Facebook tinham mais poder do que as mídias externas, né? Sim. Isso também foi construído, né? Para que funcionasse. Sim. A gente faz esse acompanhamento, né, no monitor do debate político no meio digital, a gente acompanha o alcance das matérias, a gente tem isso, das matérias. E a gente faz o monitoramento dos veículos de mídia tradicional e os veículos que a gente chama de hiperpartidários, né, que são os veículos alternativos de direita e de esquerda. É relativamente comum você ter uma semana em que esses veículos alternativos têm o mesmo alcance do que jornais que têm uma enorme de uma redação, que faz apuração. Então, sei lá, isso é um fenômeno, né? Uma coisa nova, por assim dizer, de você ter tamanho alcance com veículos que, às vezes, eles têm um funcionário, às vezes nenhum, às vezes é voluntário, né? Algumas pessoas trabalham voluntário. Loucura, né? E a gente não sabe agora também, porque a gente sempre teve a impressão, os jornalistas vão me matar falando isso, que quando você tinha uma apuração na redação, que tinha esse processo na redação, de apuração de uma notícia, a investigação de uma notícia, qualquer coisa que validasse aquilo, né? Que desse uma autoridade para o jornalista falar do assunto. Hoje não, né? As pessoas, inclusive, estão derrubando isso, né? As grandes mídias aí também estão sendo massacradas nesse novo momento, né? De alguma forma, eles estão concorrendo com esse... Não é exatamente um jornalismo, né? Mas estão concorrendo com esses veículos que conseguem produzir de maneira muito mais barata, com muito menos qualidade. Mas é mais barato e, de alguma forma, tem uma concorrência. Então, inclusive, isso acontece também, né? Conforme o jornalismo não consegue dar conta de competir com eles, você tem também um processo de precarização das condições de trabalho, etc. E aí você vai tendo, o próprio jornalismo tendo dificuldade de fazer a matéria com... Sim, tendo que se reinventar, né? Mesmo porque hoje é tudo muito instantâneo, né? A notícia é na hora. Às vezes o jornal precisa de algumas horas a mais. A gente tem ainda em Jundiaí o impresso, o JJ, né? As notícias todas a gente já tem acesso a elas, né? Ele fica ali só como ficou datado aquela notícia, né? Gente, eu vou chamar uma musiquinha e daqui a pouquinho a gente volta com o Márcio aqui para falar de fake news. Francamente, com Tainan Franco. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje com o Márcio Moreto falando sobre fake news, falando sobre as internet da vida, falando sobre essa vida, esse novo olhar que as tias do WhatsApp nos trazem sobre as informações que consumimos no dia a dia. O Gelé queria derrubar a gente com uma música de 8 minutos, Gelé. Que isso? Calma. Que isso? Tá tudo bem, né? Mas a gente estava falando um pouco do jornalismo, né? Como que muda, a informação muda de mão. E hoje quem consome informação também não exige esse filtro, né? Não exige essa apuração da notícia antes, o que torna todo mundo aí um produtor informal de notícias, né? Isso acontece, eu vejo esse movimento acontecendo, você que é da academia, né? No trabalho acadêmico também, né? Opinião não é trabalho, não é ciência, né? E hoje a gente vê esse movimento também, né? Eu acho que tem duas coisas, né? Tem essa dimensão que é a produção, de você ter diminuído o custo e de certa forma as pessoas não estarem tão preocupadas com a apuração, coisas que deveriam ser muito importantes, né? Mas eu acho que principalmente tem uma mudança no papel do consumidor em transmitir informação, né? Então, o papel do editor mudou muito. Hoje quem controla, de certa forma, o alcance que a informação vai ter são os próprios usuários que estão
que estão na rede compartilhando. Sim. Então, se antigamente era muito relevante o editor escolher o que vai estar na capa, o que vai estar no jornal, mas vai estar com menos destaque, isso a gente observa sempre. É muito comum uma coisa que estava ali com muito pouco destaque no jornal, aquilo se tornar a matéria do dia, porque é sobre aquilo que as pessoas estão querendo discutir e trazem aquilo então centro a do própria debate. sociedade aí, ela dá qual que é a manchete. Exato. A manchete agora vem de baixo para cima, Exatamente. né? Isso que a gente observa bastante, de que mudou o papel principalmente o papel da editoração da mídia, ele tá mais na mão das pessoas. O que não é necessariamente um problema, né? Como você estava dizendo, isso tem uma dimensão de democratização. O problema, de certa forma, é que a sociedade está muito polarizada. Então, aquilo que é considerado relevante para o debate público tem sido sempre meio que os mesmos temas. Os temas que polarizam, os temas que radicalizam. Uma pergunta sobre a gente viu esse aumento aí da polarização. Eu acho que sempre existiu ali algumas coisas, só que a sociedade em geral era menos impactada. A polarização vinha mais em épocas de eleições, em épocas de aprovação de leis, enfim, qualquer coisa que tinha a ver mais com o ambiente político e partidário mesmo, né? Hoje a polarização acontece nas ruas, assim, de forma grave até, né? Que não permite um diálogo mais inteligente. Você acha que isso já existia e só tomou um corpo agora, só canalizou para a internet? Ou que isso foi uma coisa da internet para a população? A internet ajudou a separar esses dois campos, os movimentos de interesse, né? Porque há o interesse que se divida mesmo. Como você acha que ocorreu esse fenômeno? Eu acho que esse é um fenômeno social, político e social, né? A internet cumpre um papel, ela potencializa isso, mas ela não é quem está causando esse processo. Agora, eu concordo que esse é um processo mais de longa data, né? Mas tem alguma coisa que aconteceu que que os estudos mostram com alguma clareza no Brasil, os estudos que a gente tem feito lá, que aconteceu pós-junho de 2013. Aparentemente a gente teve... que polarização é um conceito cheio de nuances, né? Mas tem interpretar polarização como alinhamento. Então, esse tem um certo alinhamento que ocorreu pós-2013. Então, se até 2013 a gente observava, né? Você tinha um campo da esquerda e você tinha um campo da sociedade civil de esquerda, nos seus movimentos sociais, e eles tinham alguma separação. Depois essas duas coisas colapsaram. O mesmo aconteceu do outro lado, assim, você tinha os partidos, você tinha os movimentos de rua, conforme foi caminhando a coisa dos atos contra o impeachment e tal, essas coisas polarizaram, essas coisas colapsaram, quer dizer. Então, se você tinha um debate político que era cheio de atores, com várias nuances, ali depois, em 2014, a gente viu esse processo bem em 2014. Em 2014, a gente vê dois grandes campos. Um campo que está lutando o tempo todo pelo Lula livre, contra o impeachment, e um outro campo que está o tempo todo batendo na tecla da corrupção, e é sempre meio que esses dois temas que estão organizando o debate, né? Mas hoje a gente vê também, né, há um consenso aí que a corrupção está espalhada, né, por todos os campos aí, não é? Quem aí está meio que lutando contra a corrupção e ganhou com esse discurso, não está muito que interessado em lutar contra a corrupção, inclusive, né, está se beneficiando dela. Mas você acha que o 2013, isso é uma pergunta, uma dúvida minha mesmo, você acha que foi criado aquele momento foi construído para ser daquele jeito e as fake news ajudaram aquele momento a acontecer? Alguém jogou um fermento ali, naquilo que estava acontecendo na sociedade, que houve um interesse político? Eu entendo que esse fenômeno todo, né, duas coisas, né, esse fenômeno da polarização e o engajamento, isso também aconteceu, né? Desde 2013 a gente tem um grau de engajamento gigantesco na sociedade. Cientistas políticos espalhados por todo o Brasil. É impressionante, assim, a gente faz pesquisa de rua, 30% dos paulistanos foram em alguma manifestação nos últimos 5 anos. Isso é um grau enorme. Enorme. Esses dois fenômenos, que é um forte engajamento em manifestações de rua e esse processo de polarização, não é um fenômeno nacional, né? Isso está acontecendo aqui, nos Estados Unidos é muito parecido, na Itália é muito parecido, agora estão falando na Alemanha, está começando uma coisa parecida, na Argentina até super polarizado também. Tem alguma coisa que está acontecendo que é um fenômeno global, né?
E eu acho que esse é um fenômeno social que a gente precisa compreender. No Brasil, 2013 foi uma espécie de um estopim, né, para esse processo. Mas ele é um processo mais... Ele é um processo social, internacional e mais... a gente tem que entender as bases dele, as bases políticas sociais dele, não só dentro do contexto nacional, eu acho. Eu entendo que tem muito a ver com a crise da democracia, o que a gente está vivendo. Assim. Porque não é fácil ser democrático. É. Talvez a gente nunca tenha sido, de fato, democrático, né? Lá no seio da palavra democracia, talvez isso não tenha acontecido nesses parcos anos de um Brasil democrático, né? Mas também rolou uma insatisfação geral, porque eu acho que as pessoas elas não sabem como lidar com a democracia no Brasil, principalmente, no mundo todo, né? Já que é um fenômeno mundial. Mas as pessoas e me incluo nisso, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com nossas liberdades, né? E qualquer liberdade que dá ao outro parece que está tirando um direito nosso e não está, né? A democracia ela tem também uma cortina de fumaça ali, né? Na hora de exercício de liberdade. Sim. E você acha que aquelas, né, tipo... você acha que aquelas pessoas que querem saber todas as coisas em uma entrevista só? A partir de 2013, né, e a internet foi ganhando força, né, eu não lembro de antes de 2013, porque muitas manifestações foram organizadas ali, pela internet, né, principalmente pelo Facebook, pelo WhatsApp, que são as plataformas ali que as pessoas estão conectadas o dia todo, né. E aí, você acha que os partidos políticos se apropriaram aí desses discursos, de ver essa manifestação social acontecendo, dessa divisão acontecendo, e os partidos se aproveitaram disso? Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido isso. De certa forma, o 2013, de alguma forma, foi um levante da sociedade contra o sistema político como um todo, né? E aí a polarização, de alguma forma, permitiu com que o sistema político se rearranjasse, de forma... as consequências, né, o impeachment e tal... Ele foi eu entendo que foi um rearranjo institucional. Fantasmas aqui. Eu entendo que foi um rearranjo institucional para conter, de certa forma, esse ímpeto, né? Eu tenho uma sensação forte, assim, por exemplo, estar falando da corrupção, né? Corrupção é meio que um tema de consenso na sociedade, não tem? O que acontece é que tem um setor que acredita que o outro setor é conivente com a corrupção, mas não é isso que acontece, nunca foi. Como, de certa forma, tem também uma discussão sobre liberalismo, sempre aparece nas pesquisas. O brasileiro não é liberal, assim, você tem um setor da elite, muito restrito que é liberal, mas a população como um todo, ela tem um consenso sobre a importância do Estado para a educação, para a saúde, para garantir os direitos básicos, né? E aí, de repente, isso estava muito claro em 2013, tanto essa luta contra a corrupção, quanto as pessoas iam para a rua com educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA. De repente, a polarização dificulta que a gente consiga enxergar esses consensos, porque parece que o processo de polarização, ele enfatiza muito mais as diferenças do que os consensos. Sim, e aí, de novo, eu acho que é aí que volta as fake news, né? Você entra num processo que enfatiza muito o embate, e aí você permite que as notícias que circulam nesse ambiente muito bélico são as notícias que estão, de alguma forma, acusando o outro, em vez de ser uma coisa construtiva, que a gente consiga pensar como a gente pode caminhar. Aquilo que mais circula é aquilo que está o tempo todo atacando o outro lado, né? Você não acha que uma grande dificuldade nossa da democracia, a gente vai falar depois, aqui o diretor aqui está falando pra gente chamar uma música, é isso? Senão eu ia ficar aqui no papo, né? Gente, segura essa pergunta, quer dizer, Tainá, segura essa pergunta, daqui a pouquinho eu volto, Geleia, põe uma música com menos de 3 minutos, por favor, obrigada. E daqui a pouquinho a gente volta para falar de fake news. E voltamos aqui para os suntuosos estúdios da Rádio Difusora. No bloco anterior eu falei, segura essa pergunta, Tainá. Agora eu esqueci a pergunta, mas tudo bem, a gente vai fazer outra pergunta aqui para o Márcio, que hoje o tema é fake news, é internet, é polarização, é esse momento que a gente está vivendo que eu acho importante a gente conversar sobre isso e achar um campo de diálogo ali, né? Senão a gente não vai para lugar nenhum, né? Daqui a pouco a gente volta chamando meteoro, na verdade, né? Vai ser mais interessante. A gente estava falando das notícias, né, do consumo de notícias que a gente tem no dia a dia, enfim, muitas falsas. Você deu o caso do Fux, né?
Conta o caso do Fux para os nossos ouvintes. A gente estava aqui no bastidor, estava contando que durante o período eleitoral o TSE criou um grupo de trabalho para estudar, para combater fake news no período eleitoral. E aí, na própria chamada, no próprio anúncio do grupo de trabalho, eles citavam um estudo da USP que dizia que supostamente dizia quais eram os maiores difusores de fake news. E esse suposto trabalho era um trabalho que supostamente a gente tinha feito lá no nosso grupo e não existe, é um nome de um imbróglio. Na verdade, uma pessoa que não foi a gente divulgou isso na internet, a gente tentou desmentir várias e várias vezes e esse negócio chegou até o TSE. Então eu estava contando isso para dizer que todo mundo está sujeito, né? Até quem luta contra, Exato. né, aí as fake news. Hoje a gente tem alguns sites, né, que ajudam ali no dia a dia. Eu sigo alguns sites ali no Twitter, principalmente. De verificação de fatos. Porque tem de tudo, né? Tem desde o campo político até, sei lá, criança que precisa de cirurgia e na verdade aquela criança não existe, sei lá. Tem algumas coisas ali, tem aos fatos, eu não lembro, tem alguns ali. Aos fatos, um chama boatos.org. Boatos.org. O da Lupa eu acho bem bom também. Legal, eu também sigo no Twitter, às vezes eu vou lá, né? Às vezes eu recebo uma notícia e eu falo, isso aqui até pode ser, mas eu vou dar uma verificada antes, porque é aquilo que você falou, a gente acaba compartilhando coisas que validam o nosso discurso, né? Então a gente não está muito preocupado em dar uma aprofundada ali. Às vezes a gente também compartilha só pelo título, né? E aí se ler a matéria é outra história, né? Agora, mais recente, né, no começo começaram a surgir essas agências de verificação, que eu acho que é super importante, mas é o que a gente já tinha discutido, né? Que o alcance do desmentido, raramente ele é chega tão longe quanto a notícia em si, né? Mas o que começou a acontecer um pouco antes das eleições é que os veículos tradicionais de mídia começaram a fazer, a maioria deles hoje tem uma seção de apuração. Eu acho super importante. Eu estava falando aqui da democracia, né, dessa dificuldade que a gente tem em ser democrático, mas a gente também tem outras dificuldades que é relacionada à própria educação, né, do povo, não só saber ler e escrever, né, isso é uma parte da educação. Uhum. Você saber fazer interpretação de texto, você ter esse background aí para você interpretar a notícia também é importante, né, isso faz uma falta, né. Total, eu acho que isso é o caminho, é o melhor caminho. Tem uma discussão hoje no Congresso de criminalizar a produção e compartilhamento de notícias falsas. Eu não acho que esse é o bom caminho, exatamente pelo que a gente estava dizendo antes. Assim, todo mundo tá sujeito a isso. É difícil de evitar o que é um fenômeno que, no fundo, é um fenômeno social. Não é uma intenção de um ou dois atores. É uma coisa que qualquer um está sujeito. Por outro lado, acho que é super importante você ter... O Estado poderia estar fazendo isso mais, né? De fomentando projetos, fomentando esse caminho do letramento midiático, né? O que se costuma chamar de educomunicação, né? Eu acho que nos tempos de internet... Você tem um curso, não tem? Agora tem. É um curso relativamente novo, tem na ECA. Que legal. Então, você não acha que é bom criminalizar em época de eleição fake news? Porque, assim, isso virou também um grande problema, né? Porque hoje tem empresas ganhando para produzir aqueles conteúdos horríveis, assim, mas você muda a foto, o desenho da camiseta da pessoa e você viraliza um candidato que está com uma camiseta com coração, com uma camiseta anticristo, e aquilo viraliza e a gente não tem errata, né? Tem coisas específicas, né? A gente já tem, né, no nosso Código Penal a figura da difamação, e isso isso já está coberto, eu acho que isso, enfim, tem... aliás, a internet, a princípio, a punição ali, as coisas são crimes já previstos, né? Sim. Só mudam de plataforma, né? Injúria, difamação, calúnia. Tem uma coisa do controle, em época eleitoral, que é o controle do TSE, de você regular o jogo eleitoral. Então, eu acho que faz sentido você regular coisas que estão fora do jogo da disputa eleitoral. Agora, eu acho que o conceito fake news é um conceito vago demais para você colocar nesse bojo. E realmente eu tenho um certo receio de quem vai fazer
essa distinção, né? Quem que vai definir o que é, o que não é, o que é fake news, o que não é. Claro que você tem coisas como disparos em massa para o WhatsApp, com isso, eu acho que isso a gente tem problema. No caso dos disparos em massa, por exemplo, certamente tem uma questão de privacidade de dados, né? Para você conseguir os disparos em massa, alguém teve que comprar uma base de dados de telefones. Isso certamente... Isso é uma coisa que a gente já discutiu aqui no programa, que a Lei Geral ali de Proteção de Dados Pessoais, ela vai dar uma organizada também nessa conversa aí, de você ir na 25 comprar um disquete com nome, telefone, endereço, CPF de uma galera, né? Antigamente vendia muito no centro de São Paulo, com e-mail marketing, umas coisas assim. Sim. Isso já existia antes, né? Agora só mudaram os dados e migraram também para os mobiles, né? Eu acho que esse controle dos dados pessoais ele é um bom caminho também para você combater algumas das formas de difusão de notícias falsas, né? Agora é isso, assim, um pedação do que a gente observa são simplesmente pessoas muito apaixonadas pelas suas visões de mundo, compartilhando aquilo que corrobora a sua visão de mundo. Isso é realmente muito difícil de você estabelecer onde está o limite disso e tratar isso de maneira criminosa. Porque as duas pontas são muito parecidas, né? O comportamento das duas são visões diferentes de mundo, são quereres diferentes para a sociedade, quase. Mas em algum momento o modus operandi é muito parecido, né? Que gera as duas pontas ali, há uma histeria, né? Sim. E há essa venda nos olhos aí que não permite o debate, né? Que você não consegue debater. Teve uma vez que eu dividi uma mesa com uma jurista e ela deu um exemplo que eu achei, um exemplo um pouco polêmico, mas eu achei um bom exemplo, de que assim, quem vai ser o juiz para definir o que é verdade ou não é? Quando a gente está falando de duas visões de mundo políticas muito distintas, já é complicado. Mas aí ela fez um paralelo assim, tá, para uma determinada religião, uma outra religião é mentira, e vice-versa. E a gente quer, de fato, que tenha um juiz para definir o que é que pode. Qual que é a melhor religião ali, né? Mas é eu achei que o exemplo é bom, porque no fundo é isso. São crenças arraigadas que estão mobilizando o debate, né? A gente não precisa pensar todo mundo igual, né? Exato. Mas é aquela questão da liberdade, né? A minha liberdade de pensar termina ali na liberdade de pensar do outro. Você não precisa chegar num consenso de tudo, né? Só precisa respeitar para não matar o amiguinho, né, gente? Para ali não estragar a vida das pessoas, né? Minimamente. E a gente fala muito da lei geral, né? Que ela vai organizar aí algumas conversas. Veio o Marco Civil, né? Da internet, agora com a Lei Geral de Proteção de Dados. Para as pessoas vai mudar um pouco, né? Mas para as empresas muda mais essa relação com a informação, né? Principalmente a gente viu, agora tem no Netflix aquela, como chama? Privacidade hackeada, né? Que fala muito também sobre essa indústria que é a informação, né? Eu brinquei com o advogado que veio aqui e falei que a Terceira Guerra Mundial vai ser da informação, né? Vai ser a guerra dos dados, né? O pessoal brinca que os dados são o petróleo do futuro, né? Não, com certeza, porque você vê que existe ali uma possibilidade de você conduzir uma sociedade só pelos dados que foram cooptados ali a hora que você fez, sei lá, uma selfie com cara de gatinho, né? Você não tem medo disso? Você que está de perto aí observando essas movimentações sociais, enfim, nesse campo da internet, não dá um medinho assim do que está por vir? Sim, eu acho que isso quando a gente teve acesso às denúncias do Edward Snowden, né, sobre o caso da NSA, isso mostrou o tamanho do problema que a gente tem, né? A gente tem alguns poucos operadores concentrando muito dos dados pessoais e qualquer ator que consiga de alguma forma ter acesso a esses dados, ele tem muito poder, né? No caso, ele estava denunciando o governo americano por meio da NSA. Em tese, eles estão fazendo isso para proteger sobre o terrorismo, etc. Mas isso, de fato, cria uma situação de assimetria de poder muito grande, né? Eu entendo que o WhatsApp ter criado mecanismos de segurança na comunicação interpessoal, eu entendo isso como um super avanço para a sociedade civil, assim, de você poder ter um canal mais seguro de comunicação interpessoal. Muito bem. Gente, vou chamar uma musiquinha e a gente volta para o último bloco do programa, francamente, desta terça? Acertei dia da semana? Acertei dia da semana. Desta terça-feira em Jundiaí. Vamos de som.
E voltamos aqui para a reta final do programa Francamente desta terça-feira. Hoje estou com o Márcio Moreto aqui falando sobre fake news. Terra plana é fake news. É um exemplo bom, né? Olavo de Carvalho é fake news. Feto da China é para fazer adoçante? O Olavo de Carvalho falou, é fake news. Essa eu não tinha ouvido. Não? Ele tem um vídeo falando que a Pepsi usa fetos chineses abortados para fazer ali o adoçante. Nossa, você não... Verdade ou mentira? Me parece muito estranha essa história. Pablo Vittar, na nota de 10 reais, a nota vai ser de papel ou aquela de plástico que a gente tinha nos anos 90? Comente! Gente, é tanta coisa... a gente estava falando aqui, tem umas coisas que não dá nem pra... Não é nem mentira, né? O que você falou, Rafa? Nem mesmo errado. Nem mesmo errado, porque são umas coisas tão absurdas que a gente não tem nem como falar que é errado, de tão nonsense que é aquilo. Tinha um professor que falava isso, que ele dizia que 90% das coisas que ele lia... Não, 10% das coisas que ele lia estava errado. 1% eram bons trabalhos e estavam certos. Os outros 90% não estavam nem errados. Muito bom, tenho medo de conhecer esse professor. Tem umas figuras que surgiram aí, né, socialmente, né, tipo, o Olavo de Carvalho foi levado a um grande filósofo moderno, por exemplo, né, ele fala que o tabaco faz bem, que é uma mentira da indústria, que o tabaco mata, enfim. Grande pensador contemporâneo, Olavo de Carvalho, um oráculo aí para muitos que vivem ali, ó, naquele cantinho da Terra plana que se você pular, cara, você morre. Aquele cantinho ali, né, acabou a Terra, embaixo é só encanamento e metrô. Uma loucura. Como que a gente brinca aí de disseminar? Vamos soltar uma fake news, vamos inventar uma fake news hoje e soltar? Só para se vingar da sociedade, mentira. Como que a gente dissemina a informação? Me conta. O processo é mais ou menos o seguinte, entendeu? O que a gente observa ali, assim, fake news é um tema, é um termo meio vago, né? Mas assim, o fenômeno que a gente observa mais é o seguinte: algum veículo dá uma matéria séria com apuração, vamos dizer. Um veículo profissional dá uma matéria com apuração. Algum veículo hiperpartidário, que alguém trabalhando nesse veículo, pode ser voluntariamente ou não, pega essa matéria e reescreve. Isso é o que é o mais comum. Ele reescreve a matéria com um tom sensacionalista. Muda a manchete, coloca uma manchete que seja muito chamativa, isso é uma das coisas. E a outra é você encaixar a interpretação da matéria, que é uma matéria que tem uma conotação que busca no jornalismo profissional, ela busca ser uma coisa mais neutra, né? E você traz isso para encaixar numa certa narrativa. E aí você compartilha isso num site desses veículos hiperpartidários. Esses sites, tipicamente, eles estão associados com uma rede de páginas. Então a gente fez um levantamento uns tempos atrás para uma revista em que a gente identificava isso que a gente chamou de ecossistemas. Então você tem os sites e você tem as páginas de Facebook associadas a ele. 10, 15, 20 páginas. Aí essas páginas compartilham, elas vivem compartilhando as notícias que saem nesses sites. Essas notícias, como eu disse já, elas são reinterpretações de notícias que saíram na imprensa. Aí essas páginas compartilham. As pessoas que estão polarizadas, como a gente estava falando no outro bloco, elas estão buscando ver notícias que corroborem as suas crenças. Quando elas veem essa reinterpretação da notícia que encaixa perfeitamente com a crença que ela já tinha, ela fala assim, batata, era isso, tá vendo? Agora eu vou compartilhar, seja para mostrar para as pessoas que ela são... certa. De um lado ela está querendo mostrar para as pessoas que estão no mesmo polo que ela, dizendo, ó, tá vendo, eu tô do mesmo lado que vocês, a gente está no mesmo time, seja para tentar de alguma forma convencer quem está do outro lado, ó, tá vendo? A notícia está comprovando o que eu estava dizendo. E isso vai passando por vários... Ela vai sendo reescrita com vários viés, mesmo ideológicos ali, né? Pra ter essa narrativa que se precisa ter, né? O exemplo que eu sempre dou, assim, só pra ter uma ideia, assim, que a coisa não é exatamente que ela é falsa, né? É uma reinterpretação. Então, o exemplo que eu sempre dou, nos dias que teve a decisão na segunda instância sobre a prisão do Lula, no TRF4, os veículos de esquerda deram uma matéria falando que o New York Times dizia que o juiz Sérgio Moro tinha jogado a democracia no lixo. E aí, prontamente, uns veículos de direita começaram a dar uma matéria dizendo que o New York Times tinha dito que o Sérgio Moro era o arauto da democracia.
assim, nossa, eles são contraditórios, né? Nesse caso específico eu fiz a apuração, né, que eu estava escrevendo um artigo e tal. O que aconteceu foi o seguinte, naqueles dias da decisão na segunda instância, um colunista do New York Times tinha feito uma matéria criticando o Sérgio Moro. E aí os veículos de esquerda reinterpretaram dizendo assim, o New York Times está dizendo aqui. E aí é como se estivesse corroborando uma narrativa. Só que é um ajuste. Do outro lado, do lado da direita, eles resgataram uma matéria, que essa de fato era do editorial do New York Times, só que era uma matéria descontextualizada, de 2, 3 anos atrás, que não necessariamente refletia a posição do jornal naquele contexto. Então, quer dizer, os dois estavam só, de alguma forma, reinterpretando uma matéria que tinha saído no passado, eles ainda estavam apelando para um jornal externo, para dar mais credibilidade, mas aí quando eles reinterpretam e colocam dentro da narrativa, quando as pessoas leem aquilo, falam assim, tá vendo? Era isso que eu tava, que isso comprova o que eu acreditava. Porque de fato uma mentira não foi construída ali. Pegaram duas verdades diferentes, adaptaram para o contexto que se quer comunicar, né, que são seus iguais. Isso é o mais comum, na verdade, essa reinterpretação das notícias. Por isso que eu acho que é tão delicado a gente definir, ok, a gente vai criminalizar, a gente vai determinar o que é verdade e o que não é e vai separar. Realmente. Porque muitas vezes já me convenceu, nem vou mais compartilhar uma penalização para fake news, porque eu acho que é um debate que é muito amplo, não dá para reduzir fake news realmente numa mentira, numa camiseta que mudaram a estampa e compartilharam, né? Já tem outras nuances ali que são mais delicadas, né, de se olhar. Sim. E tem outras formas de combater que eu entendo que são mais efetivas, que a gente já tratou, né, de você ser mais rigoroso com proteção de dados pessoais, ou esse caminho do letramento midiático. Acho que esses caminhos são mais sólidos, são passos mais sólidos que a gente pode dar no combate às fake news. E nem tudo, gente, deixa eu contar um segredo pra você que tá aí compartilhando tudo. Você não precisa compartilhar todas as notícias que você lê, também é uma coisa, né? A gente tem essa urgência, 10 compartilhamentos no dia. Essa necessidade, assim, às vezes a pessoa tem necessidade, né? Tem uns amigos que deram dormir por 30 dias no Facebook, porque é uma atrás da outra, né? É muito acelerado, acelerado. E a gente tá sendo inundado constantemente com muitas notícias, ou muitas interpretações das notícias, no final das contas. E é difícil de você fazer o discernimento ali com velocidade que a sociedade, com a aceleração que a gente tá hoje. Você bloqueia, amigo, te manda fake news? Só pra gente saber. Só pra gente saber a sua relação com o mundo, porque não deve ser fácil você tá nesse centro aí de pesquisa, não bloquear, de conviver com as pessoas. Eu acho importante tentar fazer o exercício, né, de ver o que está acontecendo do outro lado, de tentar abrir o diálogo. O que eu faço, assim, por exemplo, nesse caso que eu estava dizendo, né, que circulou muito um suposto estudo que a gente teria feito sobre as fake news, que não é verdade que a gente fez. É chato, é uma coisa chata, mas eu ia lá e cutucava, falando, esse caso específico eu sei que essa notícia é falsa, porque eu protagonizei essa história, né? E aí você cutuca, assim, via de regra, assim, como tá no círculo, né, tá ali nas minhas mídias sociais, as pessoas agradecem e tiram, né, e acabam apagando. Mas aconteceu também, não raro, a pessoa contestar. Não, mas você está dizendo que você está escondendo informação. Mas na verdade tem alguma coisa assim. Tem isso, né? Das pessoas falarem, nossa, é que você está escondendo essa informação porque você é mais pro lado de cá, politicamente, do que o lado de cá. Existe isso? Alguém contesta isso no seu trabalho, por exemplo? Sim. Porque você está lidando com dados. Esse caso, vou dar. Desculpa, eu não sei se cabe aqui, né? Mas assim, esse caso específico, né? A notícia que tinham falado é que teria uma lista que a gente teria produzido e o MBL estaria encabeçando essa lista. Então era o MBL, a notícia dizia isso. Segundo o estudo da USP, o MBL é o maior produtor de notícias falsas. Bom, a gente nunca tinha dito isso. Aí falou assim, não, toda vez que alguém compartilhava isso, eu ia lá e cutucava. Aí as pessoas questionavam, não, mas não tem um estudo, mas o MBL de fato é o maior. Eu falei assim, tá. Opinião, mas aí é opinião, é isso, exato. Mas aí a notícia continua sendo falta. Não tem o estudo. Se o MBL é ou não é, isso é uma outra discussão. Mas é que no fundo é isso, né? No fundo as pessoas estão buscando comprovações sobre as coisas que elas já acreditavam. Independente de você ter de fato
um respaldo ou não. No caso, o estudo estaria dando respaldo. Conta pra gente quem que compartilha mais fake news no Brasil. Quero informações sigilosas. A gente tinha um levantamento que não era exatamente de fake news, né? Mas a gente tinha um levantamento desses veículos hiperpartidários que tinham mais alcance. A gente soltou esse levantamento na época, uns meses atrás. De verdade. Antes das eleições, ali em outubro. Deve ter sido em outubro. Setembro, outubro. Setembro ou outubro, eu não me lembro, mas foi antes das eleições. E a gente tentou fazer um mapa, a gente em nenhum momento disse que eram produtores de fake news, era isso. Esses são veículos, eles são veículos que têm muito pouco recurso e que estão tendo muito alcance. Então vale a pena olhar para eles, porque eles do tipo têm um... Não é vale a pena, vai lá e siga, não é assim. Exato, porque também há essa confusão, exato, né? Sai a lista com viés ali, olha, Era meio uma dica, assim, quem tá do tipo preocupado com a disseminação de fake news, talvez faça sentido ficar de olho nesses veículos. O que acabou acontecendo é que boa parte dos veículos que a gente mapeou, o Facebook encontrou, eles descobriram que eles estavam fazendo mau uso da plataforma e acabou derrubando as páginas. Como eu disse, né, tem essa relação entre sites e páginas, né? Então o Facebook, de fato, eu acho que isso trouxe isso à tona, e aí eles viram que muitos deles estavam usando perfis falsos ou estavam usando subterfúgios para conseguir que o seu ter um alcance de uma maneira que não respeitava os termos e condições da plataforma. E aí eles derrubaram uma boa parte dessas páginas, né? Então é isso, assim, a gente não tem um levantamento do que quem mais produz fake news. O que a gente tinha era o levantamento dos veículos mapa, não profissionais que tinham muito alcance. Que tinha um alcance atípico, por assim dizer, né? E agora já está virando comum, né? Esses veículos, cada blogs, mesmo dentro do Facebook, né? Agora eles têm essa força de como se fossem veículos, aspas com os dedos é ridículo, né? Você que está ouvindo não está vendo, mas você que vai ver o vídeo vai ver aspas com o dedo. Tem esse alcance como se fosse uma mídia profissional, né? Já tem autoridade, né? De tanta coisa que compartilha. E assim, de novo, eu entendo que tem uma importância muito grande o jornalismo alternativo, né? Essa capacidade, por exemplo, você começou falando da mídia ninja, assim, em 2013 a mídia ninja cumpriu um papel muito importante de desmentir coisas que... Teve um caso que eu me lembro muito bem, que a polícia tinha plantado uma prova num manifestante. E aí essa mídia alternativa... Essa foi mídia apurar. Amadora, né? Não é nem alternativa, bem amadora, apurou, né? A mídia ninja conseguiu os vídeos que provavam que não era. Isso cumpriu um papel muito importante. Eu não quero diminuir o papel que isso tem, né? Mas tem muita confusão nesses veículos que não são profissionais, de misturar o que é opinião com o que é fato, de você dar tonalidades muito fortes ao viés de uma matéria. Eu acho que isso cumpre um papel ruim, assim. Eu acho que a mídia, ela presta a desafiar as nossas visões de mundo também. Então, ora a mídia corrobora, né? As matérias ora corroboram nossas visões de mundo, ora elas desafiam. Quando você se fecha numa bolha em que você está só lendo as mídias hiperpartidárias que correspondem à sua visão de mundo, você perde essa intermediação que te desafia. E isso eu entendo que é nocivo para a democracia, é nocivo para o debate público. Então é isso, já te agradeço, obrigado por ter vindo. Acabou o programa rapidinho, né? Rapidinho não, foi uma hora que você bateu no papo aí. Obrigada mesmo, viu? Obrigado. Quando quiser, volte. Se tiver novidades lá, volte, porque a gente gosta aqui de falar de trabalho científico. Rafael não gosta de vir, eu tenho que dar o uísque pra ele falar aqui no microfone, senão ele não vem. Conte sempre com esse espaço aqui de conversa. Eu vou ficando por aqui, Geleia vai ficando por aqui. Márcio vai ficando por aqui, Rafael vai ficando por aqui, e você que está em casa fica por aí também. E amanhã eu tô de volta. Amanhã, eu não lembro o tema de amanhã, mas amanhã acho que o tema é SUS, não lembro. Depois eu divulgo nas minhas redes. Gente, é isso. Olha, não compartilhe fake news, confira as informações antes, sai um pouquinho da sua bolha e beba água, porque a gente desidratada fica burra. Beijo, tchau.